Eu disse que ter isso pode acelerar sua conquista da vaga como programador. Isso o quê? José Rocha, developer, disse: base. Também. O que eu vou falar ajuda a você a construir a sua base. Essa coisa que eu acho que pode acelerar muito a sua conquista da vaga como programador é ter foco. Ter foco. Num contexto em que você quer chegar na fluência em JavaScript e conquistar a sua vaga como programador, existem vários significados para foco, né? Foco nesse contexto pode significar muitas coisas para diferentes pessoas. É subjetivo, é relativo. Mas então o que eu defino como foco nesse contexto? Para mim, definição de foco é você dizer um sim e vários nãos. Dizer um sim e vários nãos. Como assim? Olha só, vamos dar um exemplo. Cara, eu poderia estar fazendo 1 milhão de coisas que não fosse essa live agora. 1 milhão de coisas. Não é falta do que fazer, não. Só que para eu estar aqui, eu tive que tomar uma decisão e eu disse não para todas as outras coisas que eu poderia fazer agora para dizer um sim, que é vir aqui, sentar aqui no meu cantinho, ligar esse celular e começar a falar com vocês. Um sim, vários nãos. É tipo quando o cara é casado. Cara, pra você ser casado, você precisa focar, senão vai dar justa causa. Não dá para viver a vida de casado como se você fosse solteiro. A vida de casado é você dizer vários nãos e um sim. Experimenta dizer 2 sims para você ver o que vai virar. Da justa causa. E isso não quer dizer que as tentações não venham, né? Os casados vão dizer. Mas você tem que dizer não. Por quê? Porque é um sim e vários nãos. Esse é o significado de foco para mim. Então vamos lá. Então beleza, já falei o que, na minha opinião técnica, pode acelerar e muito. Se você tiver isso, você vai acelerar e muito a conquista da sua vaga. E aí eu pergunto para vocês, o que causa foco em você? Essa é uma parada que, pela minha observação, ela muda de pessoa para pessoa. Então, deixa eu dar um exemplo de alguma coisa que pode te fazer ter mais foco. Boleto. Boleto para pagar é um excelente condutor de foco. Você paga os boletos ou você, sei lá, você vai parar de ter eletricidade na sua casa, ou você vai parar de ter um plano de saúde, ou você vai parar de ter coisas que você precisa. Então não tem escolha, ou você foca ou você fica sem. Então boleto para pagar é um exemplo de motivador. Essa dor, essa eminência da dor da perda pode conduzir você a ter mais foco. O que mais? Eu falei de uma dor aqui, né? Mas você pode ter mais foco também mirando em um objetivo. O objetivo também é um potencializador de foco. Como assim? Por exemplo, eu comecei recentemente, há uns 15 dias, eu me matriculei em um curso de inglês. Porque eu quero focar no meu inglês. Claro que, enfim, são projetos, né? Eu tenho o meu projeto do CJIM, mas eu também tenho esse projeto de melhorar meu inglês. Só que isso não veio do dia para a noite, né? Não veio do dia para a noite. O que causou em mim esse desejo de focar no inglês? Teve 2 coisas que para mim foram o estopim, sabe? A gota d'água. Quando você está procrastinando, vamos dizer, deixando para depois uma coisa, e aí acontecem coisas que meio que você pode interpretar como um sinal de que está na hora de focar na parada. Foram 2 coisas no meu caso. Primeira coisa, há 5 meses eu estou estudando uma nova forma de viajar. Então, para quem não sabe, um resumo rápido aqui. Até no começo desse ano eu comecei a ter um estilo de vida que é chamado hoje de nomadismo digital, que é o quê? Que é a pessoa que tem mais facilidade de se locomover, porque a mudança dela não tem muita coisa. Então,
Para eu mudar de uma cidade para outra hoje, eu preciso do meu notebook e de um pouquinho de roupa. E tudo isso cabe na minha mochila. Então, nem despachar bagagem eu preciso. Tudo que eu preciso para mudar de um lugar para outro cabe na minha mochila. E aí, hoje, por exemplo, eu estou no Airbnb, né? Eu alugo Airbnb e estou em Maringá. Pretendo ficar aqui por uns 3 meses e depois descer mais ao sul. E aí, acontece que, pesquisando também sobre nomadismo digital, eu encontrei uma modalidade de viagem que se chama house sitting. Eu vou conectar com a vaga, tá, galera? Com foco e com a vaga. Segura aí. House sitting. O que é o house sitting? É uma troca em que você se hospeda na casa de alguém que precisa viajar, mas não tem com quem deixar os animais dela, por exemplo. E por que isso é perfeito para mim? Porque, cara, eu sinto muita falta de ter animais. Eu tive um Golden Retriever, ele partiu com 12 anos, ele era mais ou menos do meu tamanho quando ele ficava de pé, era incrível, né? Mas ele se foi, e hoje eu não tenho mais esse contato com animais, né? E não pretendo ter um animal para ficar viajando com ele, eu acho muito complicado. Então, cara, olha só que oportunidade. Eu posso economizar na hospedagem e ainda posso passar meus dias tendo contato com um animal, com um cachorro ou com um gato, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de animais de estimação. E aí eu pesquisei sobre house sitting. Só que house sitting não é popular, pelo menos por enquanto, na América Latina. Onde que house sitting é mais popular? Nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e Nova Zelândia, por enquanto. E aí o inglês precisa estar afiado. Porque como que você vai conversar com um anfitrião, uma pessoa que você vai cuidar dos animais dela, sem saber inglês? E o cara é um americano, ou mora na Europa, ou mora na Austrália. O inglês precisa estar afiado. Então, uma das coisas que me fez focar no inglês foi essa parada. Só que rolou outra parada também que me fez focar no inglês, que foi o seguinte. Eu joguei um jogo esses dias chamado The Last of Us Part 2. E, cara, o The Last of Us, depois você pesquisa aí, é uma história muito pesada, tem muito diálogo, muito texto, muita conversação. Então, seu inglês precisa estar afiado para jogar esse jogo, tá? Claro, se você decidir, como eu, jogar com áudio e legendas em inglês, né? E aí, zerei o jogo, finalizei ele, foi uma experiência ótima para mim, só teve um problema. De tudo que eu ouvi e li no jogo, eu posso dizer que eu entendi 60%. 60%. Então vamos dizer que na escolinha do inglês do The Last of Us, eu tirei a média. Saca aquele aluno que fica na média, que tira 6, quando 6 é a média e ele passa de ano, mas, poxa bicho, 6 é ruim, né? Você meio que sente um vazio. Foi eu jogando The Last of Us, entendi o jogo, mas cara, os 40% que eu não entendi doeu. Eu pensei, poxa, velho, eu cresci jogando videogame, eu escutava música em inglês o tempo todo, mas mesmo assim eu tive dificuldade nesse jogo. Então talvez o meu inglês não esteja tão afiado quanto eu penso. Então essas duas coisas, desejo de começar a fazer house sitting e a dor de jogar um jogo que eu queria muito jogar, mas não ter entendido 100% dele, aumentaram o meu foco e direcionaram o meu foco para o inglês. Esse é só um exemplo. Eu falei isso tudo aqui só para vocês terem um exemplo de que existem certas coisas que acontecem no seu dia a dia que podem ou te empurrar ou te puxar em direção a ter foco em um objetivo. Para alguns vão decidir ter foco para estudar JavaScript. Quando sentirem alguma dor, do tipo, cara, não estou conseguindo pagar meus boletos, o dinheiro que eu estou tendo está dando só para sobreviver, não está dando para fazer as coisas que eu quero. Esse tipo de dor é muito real. Pode acontecer com você. E pode te empurrar para ter mais foco em direção à fluência em JavaScript e à vaga. Ou você pode agir por meio de um desejo. E aí eu te pergunto, o que você deseja que você daria um passo hoje em direção mais forte a focar no que importa para você conquistar o que você está desejando? Só você sabe o que te motiva
e o que que te desmotiva. Por exemplo, eu quando conquistei a minha vaga de programador, lá atrás, por consequência disso, eu elevei a minha qualidade de vida, elevei bastante minha qualidade de vida, já não gastava o dinheiro que tinha naquela época, hoje é a mesma coisa, e eu tive mais tempo para passar com as pessoas que eu amo. É complicado também você trabalhar e não ter tempo para passar com quem você queria, né? Então eu tive mais tempo para passar com a minha mãe, os meus pais, com a minha avó, com o Bill, meu cachorro. Porque, cara, quando você tá afogado na rotina, às vezes nem tempo para passear com o cachorro você tem. Você não dá atenção nem pro animal que você se propôs a cuidar.